falar sobre ansiedade. Vou até sentar aqui. Alguns assuntos, eu tenho lá um pouco de informação, outros sou mais bem formado, tenho algum mestrado, doutorado, mas em ansiedade eu sou PhD. Queria dizer para vocês que quem vai falar com vocês hoje sobre ansiedade é uma pessoa que desde pequeno lidou com essa situação de ansiedade. Eu era uma criança agitada, minha mãe dizia que para parar de brincar e almoçar, eu vinha chorando todos os dias. Eu não queria almoçar, eu queria ficar brincando com meus amigos. E a minha infância inteira foi assim. Hoje talvez teria um diagnóstico, né, ou de agitação, de alguma coisa assim, mas na época não tinha, era só um menino espoleta, como se falava naquele tempo. E minha adolescência também foi bastante agitada, eu dormia pouco e queria fazer sempre muita coisa ao mesmo tempo. Então, tudo isso, eu estou abrindo o meu coração e contando isso para vocês, porque no decorrer desses anos, eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi é que a ansiedade não é um problema apenas espiritual. Nós cristãos costumamos espiritualizar tudo, né? Tudo é espiritual, e às vezes a gente comete equívocos. Eu tenho um amigo que é esquizofrênico e que por muito tempo na igreja expulsaram o demônio dele, achando que o menino era endemoninhado. E ele era doente, ele tinha uma doença. Então, é muito importante a gente saber que algumas coisas são puramente biológicas, químicas, ligadas ao corpo. Outras questões são da alma, do emocional, que também tem outro tipo de tratamento. E algumas questões são espirituais. Então, nós somos, todos nós... Preciso levantar, não consigo ficar sentado. Brincadeira. Todos nós, de alguma maneira, somos afetados pela ansiedade. Porque a ansiedade ela não tem só uma causa biológica. Ela também tem uma causa emocional, também pode ter uma causa espiritual. Então, para a gente lidar com a ansiedade, nós não podemos desconsiderar nenhum dos polos. Nós precisamos lembrar que algumas coisas são biológicas. Eu me lembro que da minha família, a família da minha mãe, as pessoas dormiam pouco. A minha mãe era uma pessoa que dormia pouco e fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então, algumas coisas eu herdei pela genética, é uma questão de biologia. E algumas coisas são puramente emocionais. O que acontece com todos nós aqui? Aí eu já estou incluindo todo mundo. Nem todo mundo veio com algum gene ou com alguma coisa assim que pudesse gerar ansiedade, mas muitos de nós fomos afetados no emocional, na alma, na nossa psique. Basta uma crise financeira nos afetar, você sentir de perto, você vivenciar isso, está por todo lado, e a hora que ela chega na sua casa, isso gera em você um estresse. E aí você já está nervoso por causa da crise financeira, aí você briga com a sua esposa, isso gera outro estresse, aí você sai no trânsito, alguém te dá uma fechada. A ansiedade é a soma desse monte de estresse. Todos nós passamos por estresse todos os dias, sem nenhuma exceção. Mas pequenos momentos de estresse. Então você acorda numa família grande, vai para o banheiro, tem alguém no banheiro, aquilo te gera um pequeno estresse. Você sai daqui dirigindo hoje, chega ali, o sinaleiro está verde, a hora que você chega ele fecha, fica vermelho, aquilo gera um pequeno estresse. Todos nós convivemos com isso e precisamos aprender a conviver com isso. Só que o estresse emocional ele pode ser mais do que um sinaleiro ou do que uma espera, um banheiro. Pode ser uma doença em família, uma morte em família, um rompimento de um relacionamento. Isso gera um estresse. E é uma matemática simples.
Estresse mais estresse mais estresse igual crise de ansiedade. E isso não é brincadeira, não é brincadeira. Quem já passou por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, aqueles que já passaram por isso vão entender melhor o que eu estou dizendo. Se você não passou ou não teve ninguém em sua família, é muito útil essa palavra, porque pode te ministrar e te ensinar para quando ou você ou alguém da sua família perto de você tiver crise de ansiedade, você saber lidar com isso. Porque chega um momento, quando acontece o pânico, né, que você ouve falar toda hora, crise de pânico, o pânico o que é? É um pico altíssimo de ansiedade. E aí, naquele momento, acontece uma química, é uma descarga muito forte de adrenalina, uma descarga muito forte de cortisol, é uma questão química. E a pessoa se descontrola, ela não sabe onde ela está, ela não sabe o que está acontecendo, ela fica com medo de tudo. Isso é muito sério, a gente precisa aprender a lidar com isso muito seriamente, porque a gente pode nos curar disso e ajudar muita gente que precisa disso. Então, hoje à noite, nós vamos trabalhar esses 3 aspectos, tanto o físico, quanto o emocional, quanto o espiritual. E eu vou tentar ser muito direto, eu não quero perder nem meu tempo, nem o tempo de vocês. Quero tentar ser muito direto, com dicas muito aplicáveis no seu dia a dia, que podem sim, sem dúvida nenhuma, aliviar a sua ansiedade. Bom, a gente não precisa fazer muita força para nos dias de hoje ficar ansioso. Basta você assistir a notícia todos os dias, o noticiário, ler os jornais, as conversas. Só se fala de problema hoje no Brasil, só se fala de corrupção, de perda de emprego, de impostos subindo cada vez mais, crimes, violência. Então, assim, a gente é alimentado o tempo todo com situações que nos geram estresse, que podem virar ansiedade, uma crise de ansiedade. A gente não precisa, nas nossas conversas, geralmente a gente acaba falando dessas coisas que estão acontecendo no país. Você viu fulano agora que foi pego, e a mala de dinheiro, e aquela questão. Essa semana, por exemplo, eu vou falar muito da minha experiência, porque eu confessei para vocês, eu sou uma pessoa que eu lido com isso o tempo todo. Então, hoje, eu não assisto, é raríssimo eu assistir um jornal. Eu já tive o costume de todo dia ter que assistir o Jornal Nacional, preciso estar informado, preciso saber de tudo. Hoje eu escolho não assistir, porque aquilo me pega, me envolve. Mas como eu preciso estar informado de algumas coisas para poder conversar com vocês, então eu leio na internet, num site de notícias, eu leio as notícias, só que ali eu posso selecionar. Não sou obrigado a ouvir uma coisa que eu não queira ler. Mas essa semana, em particular, eu vi uma chamada de uma notícia e acabei lendo aquela questão lá no Piauí, de um pai que levou uma criança para a cadeia, e aquela criança passou a noite na cadeia. É horrível, horrível. Inverte todos os valores que eu conheço. Aquilo me fez um mal, mas um mal, que eu fiquei com aquilo na cabeça o dia todo, eu não quero nem detalhar. Quem viu, viu. Mas, nossa, aquilo ali drenou a minha energia naquele dia, assim, sabe? Porque eu fiquei pensando naquela criança, fiquei pensando naquele pai completamente enlouquecido, que não sabe nada de amor, sabe? Eu fiquei pensando em tudo aquilo ali me mexeu muito comigo. Então, isso acontece o tempo todo com a gente. Nós precisamos aprender a nos controlar, tomar algumas atitudes de evitar certas coisas que vão nos fazendo mal, vão nos complicando. Então, é uma escolha que você faz, se você vai falar sobre isso, se você vai assistir esses programas de televisão, se você vai querer se envolver com tudo isso, é uma escolha sua, pessoal. Então, algumas coisas que nos geram estresse, esse é o ponto. Algumas coisas nós escolhemos. Nós escolhemos. Outras a gente não pode fugir. Então, a crise financeira está aí, eu não posso fugir. Então, o que eu preciso fazer? Aprender a lidar com isso. Emocionalmente, espiritualmente, eu preguei esses dias sobre isso. Sobre a gente não perder a noção de que Deus é o nosso Senhor,
e não o dinheiro, então, assim, o senhorio da minha vida é de Deus, não é do dinheiro. Não é o dinheiro que me controla, é Deus que me controla, é Deus que me dirige. Então, quando você entende isso, eu preguei recentemente sobre isso, quando você entende isso, você vive melhor, você lida melhor com a crise. Você está mais apto a tomar algumas decisões importantes para você sair da crise. Mas algumas nós escolhemos ficar ansiosos. Escolhemos assistir as notícias, escolhemos falar sobre isso. E entre os cristãos, entre nós cristãos, a gente tem um pouco de pânico quando a gente ouve falar do Apocalipse, né? Tem muito cristão. Esses dias a gente viu um testemunho aqui de uma menina muito querida nossa, falando assim, eu fui numa igreja, eles só falavam de Apocalipse, fim do mundo, fiquei morrendo de medo, falei, não volto mais aqui. A gente tem um certo temor, né, das coisas de fim de mundo, do Apocalipse, aquelas histórias assim, que algumas nem estão na Bíblia, né, que vai ter um chip implantado embaixo da pele, às vezes alguém fala como se isso fosse bíblico, né? A Bíblia fala da besta do Apocalipse, do número da besta, mas aí a gente vai tirando conclusão, não, porque agora já está chegando a hora que daqui a pouco a gente está com um chip na testa, então vai gerando um pânico isso. Mas então, para você que tem medo, eu tenho uma má notícia. Uma má notícia. Já existe um chip instalado em você, que está instalado em você para te gerar ansiedade, e ele está instalado nos homens na região glútea, e nas mulheres, geralmente na mão direita ou na bolsa. E aí, quando você está andando na rua, ele faz assim, você tem que colocar a mão assim, na hora, pegar, e aquilo ali vai te levar para um outro lugar. Vai te levar para um outro lugar, vai te distrair do que você estava fazendo. Todo mundo já tem isso, tá? Todo mundo já tem isso. A gente está brincando, mas é absurdo como a gente está agindo. Estou me incluindo, como a gente está agindo hoje em dia. Hoje em dia você vê dois jovens conversando, os dois estão com o celular na mão, conversando. Aí um fala uma coisa, o outro vem, já vê uma mensagem e tal, não sei o quê. Não, preciso te mostrar um vídeo. Parece que isso aqui virou o assunto. Virou o assunto. Você viu aquele? Não. Olha o que o fulano me escreveu. A gente fica fazendo isso o tempo inteiro. E isso aqui gera muita ansiedade. Muita ansiedade. Muita ansiedade. Porque você está ligado o tempo inteiro, o que fulano postou no Instagram, no Facebook, é a mensagem que você recebeu, e aí você entra no Facebook da pessoa, a pessoa está lá na praia, você já fica frustrado, eu estou aqui, o cara está lá na praia, parece que a vida do cara é uma beleza, a minha é uma porcaria, não é assim? Enquanto eu estou falando, tem gente olhando aí no celular. Tem gente verificando a mensagem, respondendo rapidinho, porque vai encontrar não sei quem depois que sair daqui. A gente está preso nisso aqui, isso está gerando muita ansiedade, muita ansiedade. Eu faço atendimento toda semana, né, pessoas em necessidade. Gente, às vezes é um absurdo. Às vezes eu estou sentado num sofá como esse, e a pessoa num outro sofá, e aí, vou dar um exemplo fictício, mas uma mulher fala assim, pastor, você não sabe, lá em casa está difícil, meu marido me traiu, a gente vai acabar se separando, não sei o quê, aí eu ouço, a pessoa abre o coração, aí eu vou falar, a pessoa começa a ouvir, daqui a pouco... pastor, só um minutinho, que isso aqui é importante. Isso aqui é importante? Eu pensei que seu casamento fosse importante, né? Aí nessas horas, é a única hora que eu falo assim, por que eu não fiz psicologia, né? Porque aí eu podia estar cobrando essa hora, aí ficava mais fácil passar. Mas, gente, a gente não está percebendo, mas isso aqui gera muita ansiedade em todos nós, muita ansiedade. A nossa sorte é que existe um aplicativo que todo celular tem, que ajuda a gente a combater essa ansiedade. O seu celular, sem dúvida nenhuma, tem. Eu quero pedir para todo mundo que tiver com o celular, pegar o celular. Agora eu vou mostrar onde que está. Pode ser iPhone, Android, eu vou mostrar onde que está esse aplicativo.
É muito legal e funciona para combater o estresse. No meu caso aqui, é esse botão aqui. Eu aperto esse botão, seguro um pouquinho, aparece assim, deslize para desligar. Eu queria que todo mundo fizesse isso agora, desligasse o celular. Eu sei que pessoas vão suar frio, alguns vão chorar, mas eu queria que todo mundo agora desligasse o celular. Posso pedir isso para vocês? Por favor, por favor. Mas desligar, não é botar no modo avião, não. Desligar, apagar. Por favor, façam isso. Porque isso vai ser importante para o nosso próximo desenvolvimento aqui. Eu quero convidar uma pessoa muito especial para participar desse momento com a gente, que é a minha esposa, Kellen, por favor. A Kellen, como eu, também já teve crises de ansiedade, e eu a convidei porque ela tem uma abordagem interessante para fazer sobre esse assunto. Alô? Não estou ansiosa, não. Está saindo som, né? Achei legal essa dinâmica que você fez, da gente desligar o celular. Quantos já tinha desligado o celular esse ano? Sem ser quando acabou a bateria? Difícil, né? Difícil a gente, quando acaba a bateria no meio da tarde, você está longe de casa, você tem certeza que alguém vai te ligar, né? Você tem certeza que alguma coisa importante vai acontecer e alguém precisa te ligar e você está sem o celular. Como que você vai fazer, né? Mas isso é uma cilada. Se a pessoa não te ligou até aquela hora que você estava com 1%, né? Provavelmente ela não vai te ligar depois, né? Então, essa sensação de você querer estar conectado é um vício, né? Você quer estar conectado com o mundo, né? Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Mas qual mundo, de verdade, a gente tem que estar conectado? Porque esse não é o mundo real. O mundo real é da tela para cá, não é da tela para dentro, né? Tem até uma série, né, Black Mirror, né? Uma série meio esquisita aí que alguém me falou, que é sobre esse espelho preto que a gente carrega, né? Que ele só fica colorido quando você acende, mas na verdade é um espelho preto, né? Dá medo. Então, o que a gente tem essa necessidade de estar conectado com o mundo virtual, que não é o mundo real. Então, eu vou fazer outra pergunta. Quantos de vocês, qual foi a última vez que vocês já colocaram os 2 pés no chão, sem estar com a perna cruzada, só para sentir o chão? Quando foi a última vez que cada um fez isso? Quando foi a última vez? Só para sentir o chão, só para sentir o peso da gravidade, você tocando o solo. Vamos fazer um exercício? Vamos? Descruza as pernas, tira aí o que está em cima do seu colo, coloca embaixo, no chão. Coloca as 2 mãos em cima das pernas. Com o celular desligado. Com o celular desligado. Vocês estão respirando com o celular desligado, né? O celular vem com um caninho, né, de oxigênio, né? Desligou. Com as 2 mãos na perna, a gente está sentindo a gravidade, né? Está sentindo o antebraço encostado nas costelas. Está sentindo, se a gente está segurando o joelho, a mão está sentindo o joelho. Vamos respirar 3 vezes devagar? Profundamente? Profundamente, é. Vamos, o certo, né? Eu sou professora de canto. 80% de um bom cantor é respiração. Então, inspirar em 4 tempos, segurar 4 e soltar em 8. Vamos tentar? Vai lá, inspirando. Segura. Solta. Alguém está pensando na conta que tem que pagar amanhã? Não, você está pensando que você está contando até 4 para poder inspirar e depois tem que soltar até 8. É isso que você está pensando agora. Você está totalmente presente. Essa é a vida real. Quando a gente inspira e quando a gente expira, a gente troca gases. Na nossa expiração, a gente
expira gás carbônico. A gente faz essa troca de gás e é muito importante para o nosso corpo. A gente faz isso 24 horas sem dar nenhum valor, sem perceber. A gente faz isso durante um trânsito difícil. E a gente tem que respirar. O que acontece é que a gente acaba não vivendo o presente. Principalmente quando você está conectado, você não vive o que está acontecendo agora. A sua vida é ou o passado, ou coisa que está para trás, ou é o futuro. O que você vai fazer no fim do dia, amanhã, o que você está devendo. Aquele momento presente, agora, você não vive, você não experimenta, né? A gente não sabe nem se alimentar mais direito. A gente, quando está comendo, está assistindo televisão, ou enquanto está comendo, está vendo os recados que você não viu no celular, ou enquanto está comendo, você está olhando no relógio para saber que hora você tem que terminar de comer, porque você tem que fazer outra coisa logo. Quer dizer, você não presta atenção no paladar, nos temperos, né? Naquele arroz com feijão. Se alguém cozinhou para você, tentar adivinhar o que a pessoa usou. Se você mesmo cozinhou, você tentar saborear a sua comida. Então, a gente quase não sabe mais fazer isso, a gente desaprendeu. É tudo muito rápido, né? Conheço muita gente que almoça assistindo televisão e assim, a gente não desconecta. Aí isso é um potencial de gerar ansiedade para cada um de nós. A gente não observa mais as coisas, né? Dificilmente a gente sai por uma caminhada para olhar para a natureza, olhar para as árvores. Pode estar parecendo uma conversa que não era para a gente estar tendo aqui na igreja, talvez numa palestra. Gente, já vocês vão fazer a conexão com Jesus. Não é aula de yoga nem de meditação oriental, tá? Jesus, ele sabia exatamente a hora de agir e a hora de se recolher. Se você lê os evangelhos, Jesus às vezes estava atendendo a multidão e aquilo gerava nele um estresse, curando milhares, atendendo, ensinando. Mas chegava uma hora do dia que Jesus falava: agora chega, agora eu preciso ficar sozinho. Agora despeça a multidão, vocês vão para um lado de barco que eu vou para o monte ficar a sós com Deus. Jesus fazia isso é uma prática, né? Se você não pensar nisso como uma prática que você pode fazer, você está perdendo alguma coisa. É uma prática que Jesus fazia, literalmente, ele se afastava da agitação e ficava sozinho para poder se concentrar, né? Para poder viver o momento. Tem uma prática bem simples que Jesus ensinou, que está em Mateus 6. Posso ler com vocês? É bem conhecido da gente. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, a gente estava conversando essa semana sobre esse versículo, né? Então, a gente ficou se perguntando, por que ele falou, vá para o seu quarto, feche a porta? Então, ir para o quarto é uma ação física, não é somente espiritual. Ir para o quarto, você precisa parar o que você está fazendo e ir para o quarto. Depois, qual que é a outra ação totalmente física? Fechar a porta. É física, não é mental, né? Porta, feche, né? Você vai e fecha a porta. Qual que é o símbolo que tem quando você está fechado num lugar onde você se sente acolhido, que é o lugar onde você dorme? Você não precisa estar de vestido de festa, não precisa estar de salto alto, você não precisa estar maquiado, porque é o seu quarto. Você não precisa falar de um jeito que você, né, parece super inteligente. Por quê? Porque é o seu quarto e é o seu Pai que te vê em secreto. Então, é um lugar seguro para te blindar contra as distrações. Exatamente. Que tem no mundo real, né? Que temos distrações, e no mundo virtual. Até eu acho, né? Eu fiz uma anotação aqui, que se Jesus tivesse falado esse versículo hoje em dia, ele teria falado assim, eu nem coloquei lá. Mas quando você orar, desligue o seu celular. Certeza que ele ia falar isso.
Por quê? Porque, imagina, você está no tempo com Deus. O seu celular está com o WhatsApp ligado do seu lado. É impossível. É impossível. Você fala, Jesus, espera aí, onde que eu estava mesmo na oração, né? Jesus, espera aí, só um pouquinho, deixa eu só ler uma mensagem aqui, é rápido. Então, desliga o seu celular. Depois você vai para o quarto, depois você fecha a porta. Eu vejo assim que nos dias de hoje, para muita gente que pode estar parecendo absurdo, fala, eu não tenho esse tempo. Mas eu garanto que você tem, porque tempo é escolha. Sabe? Você escolhe ficar meia hora, 1 hora, entre todas as vezes que você entra no Facebook, manda um recado, manda uma foto, você escolhe. Então você tem tempo, não é questão de você não ter tempo, você só está escolhendo o seu tempo, talvez errado. Então, puxa vida, é a instrução de Jesus. Desligue-se para concentrar quando você for falar com Deus. Desliga de tudo. Entra no seu quarto, desliga o seu celular. Eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão, mas quando foi a última vez que você fez isso? Que você entrou no seu quarto para ficar sozinho com Deus, ler a Bíblia? Talvez a última vez que você leu a Bíblia foi domingo passado, quando apareceu ali no telão. Talvez isso não seja uma boa prática se você quer se livrar da ansiedade. E para ficar claro, a gente não está falando contra o celular, porque o celular é um pedaço de plástico com um monte de metal dentro para conexões. Quer dizer, ele é um acessório neutro. Ele é nem do mal e nem do bem. Depende de como você usa o celular, ele vai ser bom para você ou vai ser muito ruim. Aí você pode colocar alarme, né? Tomar água. Coloca também, lê a Bíblia. Por que não? É uma ferramenta, dá para usar. Bem lembrado, não estou falando mal de celular. Na hora que acabar a mensagem, eu vou ligar o meu celular. Lógico, eu vou andar com ele semana que vem. Mas eu não preciso ser escravo do celular. Não é ele que vai dizer quanto tempo eu vou ficar com ele na mão, sou eu que vou dizer. E quanto tempo ele vai ficar ligado também. Então, isso é uma prática, uma coisa que você desenvolve, né? A gente escreveu uma coisa aqui muito interessante. Se você não escolher parar, sair da agitação, alguma coisa vai parar você. Se você não fizer disso uma opção, se hoje, não acho que é hora de parar, e de desligar, e de ficar calmo e sentado e ter um momento com Deus, eu não estou achando que isso é o momento de eu fazer isso. Se você não fizer isso por escolha, você vai ser escolhido. Uma hora a vida vai fazer você parar, a saúde, os relacionamentos, as finanças, vão fazer você parar. Então, por que você vai dar essa chance para que algo ruim aconteça para você parar? Para já. Para já. Muda o ritmo já. Desconecta com esse monte de coisa já. Ontem a gente estava numa reunião, ontem à tarde, e aí no final da reunião era uma pessoa que não é daqui, e o Dani estava comigo, o Adilson estava comigo, o Douglas. E aí no final eu queria mostrar algumas coisas aqui da capela, eu não tinha levado meu celular, aí eu falei para o Dani, mostra alguma coisa aí para o rapaz, ele achou umas fotos da capela, aí eu falei assim para o moço, falei, como é que está o seu nome no Facebook? Depois eu te mando um link da capela, tem amigos da capela, tem bastante coisa lá. O rapaz me respondeu assim, ele falou, ele não tem Facebook. Eu falei, hã? Ele falou assim, não, eu escolhi não ter Facebook, para não gastar tanto tempo. Eu falei, gente, olha que coisa simples e inteligente. Homem das cavernas, né, parece, né? Não tem igual Facebook. Um cara super atualizado e tudo. Mim não ter Facebook. Pois é. É simples. Eu sei que muita gente hoje, eu inclusive, a gente usa algumas ferramentas da mídia para divulgar o trabalho da igreja, e a gente usa muito isso. As mensagens da capela, tudo. Não estou falando que todos nós devemos abandonar, mas você tem que olhar o tempo que você está gastando com isso, e se é um tempo produtivo, você está trabalhando, ou se você está só perdendo o seu tempo mesmo. Porque se você não escolher parar, alguma coisa na sua vida vai fazer você parar. Não precisa esperar isso acontecer.
E não adianta pedir para Deus que te ajude na sua ansiedade se você não abrir espaço na sua agenda para Deus. Não adianta você ficar orando, Deus, me ajuda com a minha ansiedade, me ajuda com a minha ansiedade, mas você está orando e dirigindo. Você está dirigindo e o celular está ali do lado. Deus, me ajuda com... Se você não abrir um espaço na agenda para Deus, não adianta você pedir para que Ele te ajude com a ansiedade, porque Ele está te ajudando, Ele está falando com você através da gente aqui, ou de outras coisas que você já viu. Para, se concentra, foca no presente. Eu tenho falado para mim há algum tempo uma frasezinha, uma fórmula, que é FP-R. Aí, essa fórmula aí, para você usar isso, martelar a sua cabeça. Que é assim, ó, foca no presente, respira. Eu tenho falado isso para mim, quando eu começo a ficar ansioso, eu falo, foca no presente, respira. Mas aí daqui a pouco eu estou agitado de novo, eu falo para mim mesmo, foca no presente, respira. Foca no presente, é o que está acontecendo agora que é importante, é isso aqui, eu estou aqui falando com vocês, isso é a coisa mais importante do universo. Vocês estão aí ouvindo alguma coisa da palavra de Deus, isso é a coisa mais importante, não é o que você vai fazer depois daqui ou o que você fez antes, é o que você está vivenciando, isso é a coisa mais importante. Deus te trouxe aqui para ouvir alguma coisa, isso é para você. Então foca no presente, respira, repita isso para você. Sabe, eu queria que essa frase ficasse na cabeça de todo mundo, e toda hora que você ficasse ansioso, você dissesse isso para você mesmo. Foca no presente, respira, descruza a perna, coloca o pé no chão, senta, desliga o celular. Eu tenho absoluta certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, absoluta certeza. Bom, nós falamos de Jesus, mas eu queria falar de um outro personagem bíblico, que lidou muito tempo com a ansiedade também, é uma pessoa que, pelo que a gente lê dele, ele era ansioso também, se não bipolar, não sei, que é o salmista Davi. Davi era um sujeito muito ansioso. Diversos salmos que você lê de Davi, ele está falando um monte de coisa para Deus, cadê Deus, me abandonou, estou sozinho, ele vai falando, daqui a pouco, acho que ele foca no presente, respira, e aí ele muda. No meio do salmo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o Salmo 139. Davi está falando contra os inimigos, contra a injustiça. Olha como ele fala lá no versículo 19, ele fala, quem dera matasse os ímpios, ó Deus. O cara está revoltado, né? Às vezes eu fico irritado, mas eu não chego a esse ponto. Eu falo, Deus, mata aqueles... Davi estava nesse ponto aqui, quem dera o Senhor matar. Afastem-se de mim os assassinos. Tenho por eles ódio implacável. É o Davizinho, rei Davi, falando isso para Deus, numa oração. Considero os inimigos meus, ele está todo agitado, todo revoltado. Esse foi o versículo 22. Do 22 para o 23, provavelmente ele falou assim, peraí. Não vai adiantar eu ficar nessa ansiedade. Não vai adiantar. Talvez seja a hora de focar no presente, respirar, em vez de olhar para os lados, olhar para cima. Então, do versículo 22 para o 23, olha como Davi muda tudo. No 23 ele fala o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa ansiedade toda, essa agitação, está aqui dentro, está dentro do meu peito, não está fora. Não é algo que está acontecendo fora. Isso é uma dica para aqueles que sofrem com pânico. Quando você está numa crise de pânico, tente se lembrar disso, não está acontecendo nada fora, é tudo aqui dentro. Você está achando que o mundo está acabando, você está achando que você vai morrer, você está achando que está tudo confuso, que você perdeu a razão, não está acontecendo nada, é só dentro de você que está acontecendo. Então Davi falou, Deus, sonda-me, conhece, vê o que está no meu coração, prova-me, Deus, e conhece as minhas inquietações, sinônimo de ansiedade. Deus, prova-me e conhece as minhas ansiedades e minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende
e dirige-me, Deus, pelo caminho certo. Se você não decidir parar, se você não decidir mudar o seu foco, tirar o foco das circunstâncias, das coisas que estão à sua volta, e focar no que realmente pode te trazer algum benefício, parar, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar, desligar o seu celular e falar com Deus: Deus, olha para dentro de mim, vê a minha ansiedade, prova-me, me dirige pelos caminhos. Se você fizer isso, isso vai fazer uma diferença na sua vida. Porque se você não escolher fazer isso, a vida vai escolher uma forma de fazer você parar. O corpo da gente, ele gera toda essa ansiedade na gente. Então, a Bíblia tem um recado também muito especial para nós, lá em Romanos, no capítulo 12, que Paulo dá um conselho muito sábio em relação a isso aqui, apesar dele não estar falando de celular. Ele fala assim: gente, a gente não precisa, em outras palavras, Paulo está falando assim, você não precisa se amoldar a esse sistema de ficar conectado o tempo inteiro. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não comece a agir pelo que os outros estão fazendo. Todo mundo tem, então eu preciso ter. Todo mundo faz, então eu preciso fazer. Todo mundo anda com o celular na mão, mandando mensagem o tempo inteiro, então eu preciso. Paulo fala assim: não, transforme-se pela mudança da sua mente, pela transformação da sua mente, para você poder descobrir qual a boa, perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala isso para nós. E eu queria ler mais uma passagem, lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Pedro, 1 Pedro. Pedro é aquele discípulo que conviveu com Jesus. Pedro também tinha todas as características de uma pessoa ansiosa, sanguínea, né? Era o primeiro a puxar a espada, é o primeiro a falar: não, eu jamais. Pedro era uma pessoa assim. E já com a idade um pouco avançada, né, a gente vai amadurecendo, Pedro escreve sobre esse assunto de uma forma maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês, e quero que vocês levem essa reflexão para suas casas. É 1 Pedro, no capítulo 5. O primeiro versículo talvez você não entenda, mas já você vai entender onde a gente quer chegar. Ele fala assim no versículo 5: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está dando algumas dicas sobre humildade. No versículo seguinte, Pedro fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas aí você fala: não, vamos pensar juntos, será que Deus, o Criador do universo, que nós estudamos aqui na última série, aquele Deus maravilhoso, grande, vai parar tudo para vir aqui para nos humilhar? Talvez essa seja a sua tendência de você entender isso aqui, mas não é disso que Pedro está falando. Quando ele fala humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, ele está falando para você quebrar o seu orgulho, que é o seu orgulho que impede você de se aprofundar no relacionamento com Deus. Quebra o seu orgulho. Sujeite-se, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, os exalte no momento devido. E no versículo seguinte, ele fala sobre ansiedade: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Faz o que Davi disse ali: Deus, sonda-me, conhece as minhas inquietações, me ajuda a sair disso, me dá recursos físicos, uma boa alimentação, uma prática de caminhada, como a Kelly estava falando, uma prática de uma alimentação tranquila, de você sentir o paladar da comida, uma prática de você caminhar e observar as árvores, os passarinhos. Faz quanto tempo que você não faz isso? Tempo você arruma tempo.
todos nós arrumamos tempo. Acorda meia hora mais cedo, você arruma tempo se você quiser. Então, no corpo, na alma, Deus, me ajuda com o estresse do dia a dia. Sabe, me ajuda a saber agir e reagir diante das situações de estresse. Porque isso eu vou ter mesmo. Eu vou ter uma pessoa que vai me fechar na rua, vou ter uma discussão no trabalho. Me ajuda a reagir bem a isso, para que isso não vire uma ansiedade, para não me deixe doente. Falando sobre a caminhada, minha sugestão prática seria a gente fazer caminhadas de gratidão. Né? Enquanto você caminhar, agradecendo pelas coisas que você vê. Né? Então, você está vendo a árvore, ou então família, você consegue ver. Depois, você agradecer pelas coisas que você não vê. Né? Pelo amor de Deus por você, pela salvação em Cristo Jesus, pelo ar que você respira, né? Pelo amor da sua família por você, pelo seu amor pela família. Então, caminhadas de gratidão que tragam você para o presente, né? Não para o futuro, nem para o passado, né? E Pedro segue dizendo assim: sejam sóbrios. O que é sóbrio? É aquela pessoa que está consciente do que está acontecendo. Ela não está inconsciente. Quando você não está sóbrio, quando você está embriagado com alguma coisa, você não tem aquela consciência do que está acontecendo. Pedro fala: sejam sóbrios e vigiem, presta atenção. Decida prestar atenção nas coisas à sua volta. Aí ele fala assim: o diabo, o inimigo de vocês, porque aqui Pedro está falando, isso também é espiritual. Não estamos querendo dizer que isso é só biológico, químico, emocional. Não, isso também é espiritual. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que vocês têm no mundo todo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O mundo inteiro, cristãos no mundo inteiro, sofrem com rejeição, com traição, com crise financeira. Isso é igual para todo mundo, chove e faz sol para todo mundo. É a forma como nós reagimos que precisa ser diferente. Mas tenha certeza, olha que lindo esse desfecho. Tenha certeza que o Deus da glória, que o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, e aí você fala: não, mas não faz pouco tempo que eu estou sofrendo, já faz muito. Na verdade, na minha perspectiva, já é uma eternidade que eu estou sofrendo. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: esse Deus de toda a graça, se você fizer essas práticas, se você buscá-lo, se pedir que Ele te sonde o coração e que te mostre o caminho, esse Deus, o que Ele vai fazer comigo e com você? O Deus de toda a graça os restaurará. Amém. O Deus de toda a graça os confirmará, afirmará quem você é, a sua personalidade em Deus, a sua vontade em você. Esse Deus confirmará. Esse Deus, o Deus de toda a graça, Ele lhe dará forças, Ele vai te fortificar. Ele os porá sobre firmes alicerces. Ele vai consolidar as suas bases. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Eu quero fazer uma oração especial com você. Quero pedir para que você, aí onde você está, você entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus da seguinte forma: Deus, Tu és um Pai maravilhoso, amoroso, mas meu desejo, Senhor Deus, para mim e para cada um dos meus irmãos, é que a Sua vontade seja feita nas nossas vidas. Amém. O nosso desejo, Senhor Deus, é que o Seu reino seja estabelecido aqui na terra, e no universo, e na minha vida, e no meu dia a dia. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vontade, Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados do passado.
que eu insisto em revisitá-los, e isso me traz estresse, me faz sofrer. Perdoa, Senhor Deus, as minhas dívidas, assim como eu tendo a perdoar as pessoas que me ofenderam e que me prejudicaram. Mas ainda assim, eu perdoo e às vezes eu revisito essas sensações também. E isso me gera ansiedade. Dá-nos hoje, Senhor Deus, o que nós precisamos para o dia de hoje. Ajude-nos a viver o presente, o agora. Ajude-nos a desejar o pão nosso de cada dia. Aquela dose diária do seu amor, do seu perdão, do seu cuidado sobre nós. E não nos deixes cair em distrações. Não nos deixe cair em distrações. Elas são tentações para nós, para tirar a gente do caminho, do foco. Livra-nos, Senhor, dessas tentações, livra-nos de todo o mal, inclusive esse, de ficarmos nos distraindo do que o Senhor tem para nós. Amém. Pois Teu é o reino, Senhor Deus, Tua é a glória, Teu é o poder para todo sempre. Amém. Amém. Que a graça do Senhor, que o amor de Jesus e que a comunhão do Espírito os acompanhe, que vocês tenham uma semana com menos ansiedade, em nome de Jesus.